Olá, o programa Extra Classe de hoje faz uma reflexão sobre a educação à distância no Brasil. Além disso, você confere o Simples em Movimento e a agenda da semana, com a programação do Cineclube Joaquim Pedro de Andrade. O Extra Classe está começando agora. A educação à distância é a modalidade de ensino que mais cresce no país. De 2003 a 2006, houve um aumento de 571% no número de cursos. Calcula-se que somente em 2007, mais de 2 milhões de brasileiros utilizaram essa forma de aprendizagem. A criação da Universidade Aberta pelo governo federal ampliou ainda mais o acesso ao ensino superior à distância. A iniciativa desperta interesse e estimula o debate sobre a necessidade, a importância e a qualidade da educação à distância no Brasil. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, está aqui conosco hoje a professora Maria de Lourdes Coelho, doutoranda com pesquisa em educação à distância e diretora do Simprominas. Olá, professora, tudo bem? Tudo bem. Professora, o número de matriculados em cursos de graduação à distância dobrou entre 2007 e 2008. Na sua opinião, quais fatores explicam esse crescimento tão grande? Bom, o primeiro fator é a regulamentação da Universidade Aberta, permitindo essa oferta de cursos de graduação à distância. Não só de graduação, como em todos os seus níveis de ensino. E o grande crescimento das universidades privadas é uma das responsáveis e a oferta também das universidades federais de curso à distância. Certo. Professora, a educação à distância pode ajudar a resolver alguns problemas educacionais do Brasil, na sua opinião? Sim, é meta do governo federal, desde 2001, através do Plano Nacional de Educação, aumentar esse índice de jovens matriculados no ensino superior, que no Brasil é próximo a 11%, e a meta é chegar a 30% até 2011. Em outros países, como a Argentina, esse índice já é quase 50% de jovens de 18 a 24 anos na universidade. E isso vai trazer outros benefícios, com certeza, para o país. A educação à distância, então, pode dar conta desse déficit aí de torno de 19%. Sim. A UAB, a Universidade Aberta, é uma também das responsáveis por esse crescimento da universidade em atender os jovens no interior do país. Agora, professora, há quem defenda que a educação à distância não seja bem-vinda para formar um aluno. Ela seria bem-vinda apenas como uma forma de complementação de um estudo. Qual que seria a sua opinião a respeito disso? Olha, a educação à distância exige um novo perfil do estudante. O estudante do ensino presencial, que está acostumado a ir à instituição, assistir aulas e não se responsabilizar pelos próprios estudos, ele fica sempre na dependência de uma avaliação do professor, de uma aula expositiva. A educação à distância exige uma maior autonomia e responsabilidade dele sobre a sua própria formação. Então, esse perfil de aluno nós ainda não temos, está sendo criado e crescendo junto, formado junto com a expansão da educação à distância. Mas, na sua opinião, a educação à distância ela pode ser usada para formar um aluno de graduação, por exemplo? Sim, a gente até fala, quando faz um projeto de educação à distância, a gente fala de andragogia e não de pedagogia, porque a educação à distância ela é mais própria para um aluno já maduro, considerando que ele terá maior responsabilidade sobre a sua formação. Ela pode se informar, desde que tenha também uma pedagogia, uma didática especial para atender este aluno. Sim. A grande diferença do ensino presencial para o ensino à distância é que o ensino deixa de ser focado no professor, para ser focado no aluno. E exige material específico para se trabalhar à distância. Em alguns casos, professor, a evasão chega a 70%. Por que essa desistência é tão alta? É falta de adaptação mesmo a essa modalidade de ensino. Então, é esse mesmo a exigência desse perfil desse aluno
que não se adapta. E a lei permite e dá essa abertura, né, de igualar o ensino presencial com o ensino à distância. Então, quem não adaptar ao curso à distância, ele pode continuar o mesmo curso no presencial. E, ao mesmo tempo, o aluno que mudar suas condições de vida e precisar do ensino à distância, ele pode também transferir do presencial para o curso à distância para concluir seu curso. Agora, professor, me parece que ainda há uma certa resistência à educação à distância. Eu estou falando isso porque eu sei que o Conselho Federal de Biologia ele decidiu negar o registro a alunos que se formaram por meio dessa modalidade de ensino. O que pode ser feito aí para vencer essa resistência, para quebrar essa resistência à educação à distância? Sim, essa resistência pode ser ainda fruto de um preconceito contra a educação à distância. Porém, o próprio ENAD já mostrou que os alunos provenientes de curso de administração à distância saiu melhor nesses exames do que o aluno do presencial. Eu acho que é uma questão de tempo, tanto para a sociedade apoiar e aprovar os cursos à distância, quanto para as instituições também ficarem mais preparadas, ter material didático, equipe de profissionais, um maior investimento nessa questão do profissional para atender este aluno. Assim como exige um perfil diferenciado do aluno, exige também um perfil diferenciado do professor. Então, o melhor preparo das instituições, dos seus profissionais para o curso à distância, com certeza vai aumentar a credibilidade. Professora, nós vamos agora assistir a uma reportagem feita pela equipe do Extra Classe sobre esse assunto. Educação à distância não é novidade. No Brasil, tivemos desde a década de 30 marcos como a Fundação Rádio Monitor, o Instituto Universal Brasileiro, o Projeto Minerva e o Telecurso 2000. A educação à distância é antiga, ela está aí no início do século XX, né? Ela veio com esse processo de expansão dos cursos, mas hoje ela toma um outro caráter com as novas tecnologias da informação e da comunicação que potencializa a educação à distância. A modalidade não importa, né? O que importa é o próprio conceito de educação que a instituição tem, né? Todos os recursos que estão envolvidos com esse tipo de educação que a gente trabalha. Se ela é à distância, você tem que utilizar outros recursos diferentes da sala de aula, do quadro e do GIS. Na educação à distância, o papel do professor é mesmo esse de mediador, de facilitador, né? De dar um acompanhamento para o aluno, de conduzir esse processo de ensino-aprendizagem junto com o aluno. Hoje, milhares de universitários optaram por essa forma de ensino. E a função do tutor trouxe mais interatividade para a relação entre os alunos e as escolas. O papel do tutor ele é fundamental no ensino à distância, porque o tutor é que faz a mediação entre o professor e os alunos. O professor não é aquele que vai transmitir, mas que numa relação de diálogo, numa relação pedagógica, ele vai construir conhecimento junto com seus alunos. E necessariamente o tutor, dado o distanciamento físico, ele só consegue concretizar essa relação se ele se colocar no papel de mediador, porque ele não vai ser uma pessoa que vai dar aula, não vai ser uma pessoa que vai ser um conhecedor absoluto de um determinado conhecimento. Então a relação pedagógica se horizontaliza porque essa construção só acontece juntos. O tutor faz as vezes do professor para tirar suas dúvidas, só que ele está à sua disposição quase que 24 horas. É indiscutível a capacidade de democratizar o acesso da educação à distância, mas é necessário coibir abusos e regulamentar criteriosamente para garantir a qualidade. Você quer ser um professor da educação à distância, você quer ser um professor que está vinculado, mas como é que você vai ser um professor se você não tem nenhuma lei amparando, nenhuma lei trabalhista amparando o seu processo de trabalho? Eu penso que o que a gente precisa avançar é justamente a credibilidade que se dá à educação à distância, no sentido de acharmos que porque é à distância não tem qualidade. Eu posso ter ensino de qualidade sendo à distância ou sendo presencial, eu posso ter ensino de baixa qualidade sendo à distância ou sendo presencial.